Comunismo revelado. Por que prometeu paraíso e só deu fome, gulag e bagunça? Meus amigos, bem-vindos de volta ao Na Fé com Ironia. Aqui é o lugar onde a gente fala o que ninguém tem coragem de dizer, com a acidez de um limão verde e a fé de quem sabe que, no fim, a verdade sempre prevalece. Hoje o prato é pesado, mas servido com aquele tempero brasileiro, o comunismo e seus exemplos de fracasso. Já adianto, se você é daqueles que acha que o comunismo nunca foi tentado de verdade, respira fundo, pega um copo d'água e senta, porque hoje vai ter Bíblia, vai ter filosofia, vai ter história e vai ter ironia, até dizer chega. Obrigado a você que voltou ao canal, que comenta, que cutuca o amigo e manda aquele "olha isso aqui, bicho, parece feito para você". É por vocês que esse canal existe. Agora vamos ao que interessa. 1. O sonho vermelho e a realidade cinzenta. Dizia Karl Marx, com sua barba de profeta perdido, que o comunismo seria o paraíso na Terra. Uma sociedade sem classes, sem exploração, sem patrão e empregado, sem desigualdade. Uma verdadeira versão socialista do Éden. Mas, como bem escreveu C.S. Lewis, dos tiranos, os mais opressivos são os que agem pelo bem da vítima. E não é exatamente isso que o comunismo prometeu? Salvar a humanidade, mesmo que fosse preciso esmagá-la no processo. A Bíblia já avisava: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. E foi exatamente assim. O comunismo parecia bonito na teoria, mas na prática virou cemitério. 2. União Soviética. A utopia com cheiro de gulag. Imagine um país gigantesco, cheio de recursos naturais, que decide colocar tudo sob o comando de um Estado central. Parece piada de mau gosto, mas foi a realidade da União Soviética. Prometeram pão para todos e entregaram fila para todos. Prometeram igualdade e distribuíram miséria democrática. Milhões morreram em campos de trabalho forçado, os famosos gulags, que fariam inveja ao pior dos infernos descritos por Dante. Stalin, aquele bigodinho simpático de foto de escola, matou mais compatriotas do que qualquer inimigo estrangeiro. Era a versão russa de Herodes, mas em escala industrial. E quando o Muro de Berlim caiu, em 1989, caiu junto uma mentira que já não se sustentava em pé. 3. China, o grande salto. Para o abismo, na China, Mao Tse-tung decidiu que o país precisava de um grande salto para a frente. Resultado, foi um salto tão grande que o povo caiu direto no abismo da fome. O jornalista Yang Jisheng, em seu livro Tombstone, documenta os milhões que morreram de inanição porque o governo resolveu planejar até quantos grãos de arroz deveriam ser colhidos. Quando o homem se acha Deus, a natureza se vinga. E se vingou com cadáveres espalhados pelo campo chinês. Isaías já tinha dado o recado. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão. Isaías, capítulo 10, versículo 1. 4. Camboja, Pol Pot e a volta da Idade da Pedra. Agora, segure a ironia. O Camboja, nos anos 70, resolveu que a solução era voltar no tempo. Pol Pot, líder do Khmer Rouge, acreditava que destruir escolas, cidades e intelectuais traria justiça. Resultado: milhões de mortos, genocídio declarado e uma nação traumatizada até hoje. Chesterton dizia que o homem que não crê em Deus passa a acreditar em qualquer coisa. Pol Pot acreditava que o paraíso socialista seria construído com enxada, caveira e cova rasa. 5. Coreia do Norte. O comunismo mumificado. A Coreia do Norte é o museu vivo do fracasso comunista. Um país que parece saído de um romance de George Orwell, onde o povo passa fome, mas as praças estão cheias de estátuas do grande líder. É quase uma missa profana. O culto ao Estado substituiu a religião, mas com o detalhe de que Deus dá vida, e o Estado norte-coreano só sabe dar miséria. 6. Venezuela. O fracasso em tempo real. E para quem acha que isso é passado, basta olhar para a Venezuela.
Era um dos países mais ricos da América Latina, com petróleo saindo pelos poros da terra, e agora virou exportador de refugiados e miséria. Relatórios do Council on Foreign Relations e da Associated Press mostram a crise humanitária, a inflação galopante e a fome que atinge milhões. O comunismo, como sempre, prometeu churrasco para todos e entregou fila do osso. Interlúdios filosóficos e culturais. Aqui cabe uma pausa. Shakespeare já dizia em Rei Lear: é mais fácil fazer promessas do que mantê-las. O comunismo foi exatamente isso. A promessa da salvação sem Deus, da fartura sem trabalho livre, da igualdade sem liberdade. E como lembrava Olavo de Carvalho, toda utopia política é uma tentativa de roubar o lugar da providência. Quando o homem tenta criar um céu na terra, acaba criando um inferno particular. O cinema, sempre atento, já retratou isso. Em A Vida dos Outros, filme alemão sobre a Stasi, vemos como a vigilância estatal destrói até a intimidade da alma. O comunismo não é apenas um fracasso econômico, mas uma agressão espiritual, porque rouba do homem o direito de ser livre diante de Deus. Conclusão. No fim das contas, meus amigos, o comunismo é a prova viva de que o inferno está cheio de boas intenções. Tentaram de tudo. Na Rússia, na China, no Camboja, na Coreia do Norte, na Venezuela. E o resultado foi sempre o mesmo: morte, fome, opressão, exílio e uma multidão de pessoas querendo fugir para qualquer país capitalista vizinho. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. O comunismo, pelo contrário, mente e aprisiona. É a tentativa desesperada do homem de ser Deus, mas sem a misericórdia que só Deus pode oferecer. E aqui vai a moral da história. Desconfie de qualquer sistema que promete o paraíso na Terra. O Éden já foi fechado, e a chave está guardada com o próprio Criador. A nós resta viver com responsabilidade, liberdade e fé. Agora, eu te pergunto, você acha que ainda há quem defenda o comunismo por ignorância ou por má fé? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se curtiu, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. E lembre-se, aqui é Na Fé com Ironia. Porque só com ironia dá para aguentar esse mundo.